principal problema que nós estamos vivendo hoje é a dificuldade de fazer revisões filosóficas, teóricas, sobre como nós pensamos a jornada do ser humano. Vou repetir. Tudo que a gente pensava sobre o ser humano, não digo tudo, mas boa parte do que a gente pensava do ser humano em termos de história, como a gente pode dividir a história, a tendência das pessoas é dividir pela economia. Então aí a gente vai chegar nas teorias da sociedade 5.0, é a divisão econômica. Sociedade da caça, da agricultura, da indústria, do conhecimento. E agora, teoricamente, do pós-conhecimento, sociedade 5.0. Então, se criou um critério. Quando muda a economia, a gente então marca. Mas preste atenção, todas essas mudanças, quando a gente fala de economia, elas aconteceram sem uma regra. Você não tem uma regra de passagem. Por que saiu da caça e foi para a agricultura? Qual foi o ponto? Né? Não, isso foi natural. Foi algo que aconteceu, então a gente passou de uma para outra. Então você estabeleceu, sim, que você só pode, com esse critério, você só pode analisar a história a partir do passado e projetar para o futuro. Você não pode, se você não tem as regras, você não pode dizer, a partir de determinada situação, tal coisa vai acontecer de tal maneira. O que está acontecendo agora? Nós estamos vivendo uma mudança profunda na sociedade, muito antes da pandemia, a chegada dos computadores, a chegada primeiro dos computadores de grande porte, os microcomputadores, depois a chegada da internet, depois a internet cada vez mais se disseminando, depois dos celulares, depois de novos modelos, né, administrativos disruptivos, que é o caso da uberização e da blockchainização, que já aparece nas moedas, e de repente a gente começa a tentar entender o que está acontecendo, e aí usando os velhos métodos. Então a gente agora está vivendo a sociedade industrial, agora a sociedade do conhecimento, da informação, né? E aí depois do pós-conhecimento, da pós-informação. Está quebrado, o problema está furado. Não dá para entender o futuro sem a gente agora caminhar nas regras. E aí, por isso que nós aqui na escola escolhemos lá os canadenses. O pessoal do Canadá, desde 1950, 50 e pouco, tem estudado os efeitos da chegada das mídias na sociedade. Eles são especialistas nisso. Ao ponto que depois o Pierre Levy dá um apanhado geral no que o pessoal pensou, e vai estabelecer uma regra, uma nova regra para a jornada humana. Quando chega uma nova mídia, nós estabelecemos uma nova civilização. E aí ele vai fazer uma revisão mostrando que toda vez que a gente está falando dessas mudanças que o pessoal vê no passado, passou da caça para a agricultura, da agricultura para a indústria, tudo isso foi provocado. O fator detonante é a nova mídia. Nova mídia, nova civilização. Nova civilização, para que ela exista, ela precisa de uma nova mídia. E a gente vem estudando isso e vem analisando isso. Então, é uma forma diferente de pensar a jornada humana. E a partir daí a gente cria uma regra, coisa que a gente não tinha antes. A nova mídia estabelece. E aí nós temos uma regrinha que a gente viu estudando esse processo, a partir dos canadenses. Aumentou a população, você tem mais complexidade, com mais complexidade há uma demanda de uma nova mídia, chega a nova mídia e a nova mídia permite um novo modelo administrativo, social, político, econômico. E aí então você projeta, estamos vivendo um momento de passagem entre duas civilizações. E aí você começa a tentar analisar cada vez mais fundo que tipo de civilização é essa, quais são as macro tendências, o que provavelmente vai acontecer, e aí você tem mais chance de entender o que está acontecendo e mais chance de projetar o que vai acontecer. Se a pessoa não fizer essa revisão filosófica teórica, não vai entender o novo século. Vou repetir, não vai entender. Vai olhar o rabo, mas não vai olhar o cachorro. O Thomas Kuhn, que é um pensador americano que já faleceu, ele dizia exatamente isso. A teoria ela não é contínua, ela é
disruptiva, ela tem quebras. Num determinado momento a gente tem que assumir, estamos vivendo uma anomalia, estamos vivendo um momento em que as teorias ficaram obsoletas, precisamos de uma revisão. É isso que as pessoas têm que ter, a humildade de dizer, precisamos rever tudo que a gente pensava sobre a jornada dos Sapiens, ou boa parte do que a gente pensava. Temos que começar a ir aos canadenses para entender o que está acontecendo. E a gente tem feito isso. A Bimodais é a única escola de futurismo do Brasil, a única, que tem essa base histórica, não tem nenhuma outra. A única que escolheu os canadenses como referência, a Escola de Toronto como referência. E a partir da Escola de Toronto, a gente vem desenvolvendo toda a nossa narrativa. E a gente vem sofisticando. Introduzimos a ideia do aumento demográfico, da questão da mudança administrativa. Isso não está nos canadenses, a gente foi incorporando coisas. E eu te convido para você conhecer essa nova visão sobre os seres humanos, a nova visão sobre como a gente se adapta no tempo, vindo para a escola, fazendo a nossa imersão. A cada semestre, uma nova imersão, a cada semestre você tem contato com uma visão totalmente diferente sobre a sociedade humana e depois consegue projetar melhor para frente. Me manda um zap, 21 99 608 6422, vou repetir, 21 99 608 6422. E, pô, quero sair de Matrix, quero tomar a pílula vermelha, quero ser bimodal.